Meu querido filho, minha querida filha, deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Uma pergunta que pode mudar tudo o que você sente hoje ao acordar de manhã, ao deitar à noite, ao olhar para a sua vida e sentir que algo está errado, mas você não consegue colocar o dedo exatamente onde dói. Você já teve a sensação de que algo estava prestes a mudar? Que uma voz dentro do seu peito tentava te dizer alguma coisa, mas o barulho do dia a dia abafava tudo? Que em determinados momentos, quando você estava sozinho, em silêncio, talvez no banho, talvez deitado no escuro, você sentia um peso diferente, uma inquietação que não era ansiedade comum, mas parecia um chamado, um aviso, algo que vinha de dentro, mas era maior do que você. Eu preciso te dizer uma coisa hoje. E eu preciso que você ouça com o coração aberto, não com a cabeça cheia de dúvidas, não com o peso do cansaço que você já carrega. Eu preciso que você respire fundo agora, nesse exato momento, e preste atenção em cada palavra que vai vir a seguir, porque essa mensagem não chegou até você por acidente. Não existe acaso quando se trata do meu amor por você. Você não abriu esse vídeo porque estava entediado ou porque o algoritmo simplesmente te jogou aqui. Você está aqui porque eu te trouxe. Porque há semanas, há meses, talvez há anos, eu tenho tentado te avisar. E hoje, filho, hoje eu não posso mais esperar. Porque restam apenas 45 minutos. Agora eu sei o que você está pensando. Você está pensando, 45 minutos para quê? E essa é exatamente a pergunta certa. Essa é a pergunta que vai abrir uma porta dentro de você que talvez tenha ficado fechada por muito tempo. Esses 45 minutos não são um prazo de destruição. Não são uma ameaça. São uma janela. São o tempo que ainda existe entre onde você está agora e onde eu sempre planejei que você estivesse. São o espaço entre a vida que você está vivendo por hábito e a vida que eu preparei para você com amor e propósito desde antes de você nascer. Mas essa janela não fica aberta para sempre. E é justamente por isso que eu estou aqui hoje, falando com você de uma forma tão direta, tão urgente, porque eu te amo demais para ficar em silêncio enquanto você passa por momentos difíceis sem saber que eu estou aqui. Eu tenho enviado sinais. Eu tenho falado através de situações, de pessoas, de sonhos, de uma inquietação que não sai do seu peito. E hoje eu decidi ser ainda mais claro. Não ignore o que você vai ouvir agora. Você sabia que a maioria das dificuldades que você enfrenta hoje, sejam financeiras, emocionais, nos relacionamentos, na saúde, não são punição? Às vezes, é a falta das estratégias certas, das informações certas, do direcionamento certo que faz toda a diferença. E eu vim hoje te dar isso. Mas antes, quero te falar sobre algo que pode te ajudar de forma ainda mais prática na área que tanto pesa no seu coração, a área financeira. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para pessoas como você que querem sair da pressão financeira com estratégias reais, práticas e fundamentadas na fé. Essa edição limitada está disponível agora e o link está no comentário fixado. Corre lá e garante o seu antes que acabe. E agora, meu amado filho, minha amada filha, antes de entrarmos nessa jornada juntos, eu quero que você faça uma coisa simples. Escreva nos comentários agora mesmo: eu estou pronto para ouvir Deus. Isso é um ato de fé. Isso é você dizendo para si mesmo, para o mundo e para mim que você está aqui, presente, de coração aberto. Escreve agora. Não deixa para depois. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar te contando algo que talvez você nunca tenha parado para pensar com essa profundidade. Existe um tipo de silêncio que é vazio, frio, que pesa no peito como uma pedra e faz a pessoa se sentir completamente sozinha. Mas existe outro tipo de silêncio, um silêncio completamente diferente desse, que é cheio, vivo, pulsante.
Um silêncio que carrega palavras que nenhuma língua humana consegue pronunciar com exatidão. É nesse segundo tipo de silêncio que eu sempre estive presente na sua vida. É nesse silêncio que eu sempre falei com você. E é exatamente esse silêncio que você aprendeu ao longo dos anos a ignorar. Pensa comigo por um momento. Quantas vezes na sua vida você estava no meio de uma decisão difícil, uma decisão que te tirava o sono, que te fazia rodar na cama durante a madrugada e, de repente, uma paz estranha descia sobre você? Uma paz que não tinha explicação lógica, porque os problemas ainda estavam lá, as contas ainda existiam, a situação ainda era a mesma, mas algo dentro de você dizia com clareza: vai ficar bem, continua. Aquilo era eu, aquilo era minha voz chegando até você através do silêncio, através de uma paz que ultrapassa todo o entendimento humano. E quantas vezes você sentiu aquela inquietação? Aquela sensação incômoda de que algo estava errado em um relacionamento, em um negócio, em uma escolha que você estava prestes a fazer? Aquela voz baixa dentro do seu peito que dizia não. Mesmo quando tudo na sua volta dizia sim, aquilo também era eu. Era eu tentando te proteger, tentando te desviar de um caminho que eu sabia que te machucaria. E talvez você tenha ouvido, ou talvez você tenha abafado aquela voz com o barulho das opiniões alheias, com o medo de decepcionar alguém, com a pressão das circunstâncias. E talvez hoje você carregue as consequências daquelas escolhas no seu corpo, na sua alma, no seu cansaço. Mas eu não vim aqui te condenar por isso. Eu vim te dizer que eu entendo. Eu vim te dizer que eu sei exatamente o que você passou. Por que você fez as escolhas que fez? Quais foram as pressões que te empurraram para caminhos que não eram os meus? Eu sei de cada lágrima que você chorou escondido. Eu sei de cada noite em que você se perguntou se eu ainda estava lá. Eu estava, sempre estive. E é justamente porque eu sempre estive que eu preciso que você entenda agora, de uma vez por todas, como o meu silêncio fala. O meu silêncio fala através da natureza. Quando você olha para o céu em um fim de tarde e aquela beleza toda aperta o seu coração de um jeito que você não consegue explicar, isso sou eu dizendo: eu fiz tudo isso e fiz você também. Você não é menos valioso do que esse céu. Quando você vê uma flor nascendo em uma rachadura no asfalto e sente aquela coisa estranha no peito, aquela mistura de alegria com melancolia, aquilo sou eu sussurrando: veja, vida vence resistência. Você também vai vencer. O meu silêncio fala através das pessoas. Existe alguém na sua vida, talvez um amigo que você não esperava, talvez um familiar com quem você estava brigado, que em determinado momento disse exatamente a palavra certa no momento certo. Uma frase simples, às vezes, que chegou ao seu coração como uma flecha certeira, que te fez parar tudo e pensar: como essa pessoa sabia o que eu estava sentindo? Ela não sabia, mas eu sabia, e eu usei ela para falar com você. Eu uso as pessoas ao seu redor o tempo todo como mensageiros, como instrumentos do meu amor por você. O meu silêncio fala através dos seus sonhos, não de todos os sonhos, claro. Às vezes o sonho é só o seu cérebro processando o estresse do dia. Mas às vezes você acorda de um sonho com uma clareza que não é desse mundo, com uma paz ou um alerta que fica com você durante horas, durante dias, com a sensação de que aquilo foi real, de uma forma que a vigília nunca é. Esses sonhos, meu filho, minha filha, esses sonhos são cartas minhas para você. São mensagens que eu entrego quando o barulho do mundo finalmente para e você fica vulnerável o suficiente para ouvir.
Mas o meu silêncio fala principalmente através daquele lugar dentro de você que o mundo nunca conseguiu tocar completamente. Cada ser humano tem esse lugar. É o núcleo da alma, o ponto mais profundo da consciência, aquele espaço que fica quieto mesmo quando tudo ao redor está em caos. É ali que eu moro, é ali que a minha voz ressoa com mais clareza. E é exatamente ali que eu tenho tentado te alcançar com mais intensidade nos últimos tempos, porque algo mudou. Você sente isso, não sente? Algo nas últimas semanas, nos últimos meses, tem te puxado de uma forma diferente. Uma urgência que você não consegue nomear. Uma sensação de que o tempo está se tornando mais precioso. De que as escolhas que você tem adiado não podem mais ser adiadas. De que a vida que você tem vivido no piloto automático precisa ser interrompida, reavaliada, redirecionada. Isso não é ansiedade. Isso não é depressão, isso sou eu batendo a porta do seu coração com mais força, porque o tempo da janela que eu abri para você está se tornando mais curto. Eu quero que você entenda algo fundamental hoje. O silêncio não é ausência. O silêncio não é abandono. Quando você passa por momentos difíceis e sente que eu estou distante, que suas orações estão batendo no teto e caindo de volta sem resposta, saiba que esse silêncio não é rejeição. É um silêncio que trabalha, é um silêncio que prepara. É como o silêncio da terra antes da chuva, que parece seco, parece morto, mas embaixo dela tudo está se movendo. As raízes estão crescendo, a vida está se preparando para explodir em abundância. Quantas vezes na sua vida você orou por algo com o coração partido e o céu pareceu completamente fechado? E então, semanas ou meses depois, você olhou para trás e entendeu por que aquela oração não foi respondida da forma que você queria? Porque eu estava trabalhando em algo maior. Porque o que você pedia era bom, mas o que eu preparava era muito melhor. Porque às vezes o meu silêncio é a resposta mais amorosa que eu posso dar, mesmo que na hora doa como rejeição. Mas hoje, filho, hoje eu estou quebrando esse silêncio de uma forma muito específica. Hoje eu não estou sussurrando. Hoje eu estou falando alto. Hoje eu estou usando cada canal disponível, cada pessoa disponível, cada momento disponível para chegar até você com uma mensagem urgente. E essa mensagem é: não ignore mais os sinais, não deixa mais a minha voz ser abafada pelo barulho, não adormece mais quando eu estou tentando te despertar, porque restam apenas 45 minutos, e o que acontece nesses 45 minutos pode definir os próximos anos da sua vida. Você não está aqui por acidente hoje. Você foi guiado até esse vídeo, até essa mensagem, porque eu sabia que você precisava ouvir isso agora. Porque eu conheço o seu coração melhor do que você mesmo o conhece. E eu sei que você está cansado de lutar sozinho, cansado de carregar pesos que não são seus, cansado de tentar adivinhar qual é o próximo passo quando tudo parece tão incerto. Eu vim te dizer, você não precisa adivinhar. Eu estou aqui. Minha voz está falando. Meu silêncio tem uma mensagem. E hoje, se você abrir o seu coração, você vai ouvir como nunca ouviu antes. Escreva nos comentários: ouço a voz de Deus na minha vida. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso te explicar algo que é fundamental para que tudo o que você vai ouvir hoje faça sentido completo no seu coração. Quando eu digo que restam 45 minutos, eu não estou falando de um relógio na parede. Eu não estou falando de uma contagem regressiva de destruição. Eu estou falando de algo muito mais profundo, muito mais real, muito mais pessoal do que qualquer marcação de tempo que existe no mundo humano. O tempo, do meu ponto de vista, não funciona como o tempo do relógio que você usa no pulso ou olha no celular. Para mim, 1000 anos são como um dia, e um dia pode conter a eternidade. Mas isso não significa que o tempo não importa, significa exatamente o oposto.
Significa que cada momento que eu decreto como decisivo na sua vida tem um peso que vai muito além do que o tic-tac de qualquer relógio pode medir. E os 45 minutos que eu estou te falando hoje são um desses momentos decretados. São um período que eu estabeleci na sua história, um período de graça intensa, de chamado urgente, de oportunidade única que não vai se repetir da mesma forma. Deixa eu te contar como esses 45 minutos funcionam na vida real, no dia a dia de uma pessoa comum como você. Você já passou por aquele momento em que tudo estava desmoronando ao mesmo tempo? Quando as contas estavam atrasadas, o relacionamento estava em crise, a saúde dava sinais de alerta, o trabalho estava ameaçado e você se via no meio desse redemoinho sem saber para que lado nadar. E de repente, no meio desse caos todo, você teve um momento de clareza. Um momento em que você olhou para tudo aquilo e pensou: ou eu mudo agora, ou eu afundo. Esse momento de clareza era eu te oferecendo uma janela, esses 45 minutos. O problema é que a maioria das pessoas, quando chega nesse momento de clareza, faz uma de duas coisas. Ou entra em pânico e toma decisões precipitadas, movidas pelo medo e não pela fé. E aí acaba criando problemas novos enquanto tenta resolver os antigos. Ou se paralisa. Fica paralisada pelo tamanho do desafio, pela sensação de incapacidade, pela voz do inimigo que diz: você nunca vai conseguir, é tarde demais, você errou demais, Deus esqueceu de você. E aí a janela começa a se fechar. Não porque eu a fechei com raiva, mas porque você não entrou. Mas você sabe o que é o mais incrível nesses 45 minutos? O que é realmente impressionante e que eu quero que fique gravado no seu coração para sempre? É que enquanto a janela ainda está aberta, enquanto esse período de graça ainda está ativo, absolutamente tudo é possível. Tudo. Não algumas coisas. Não as coisas pequenas ou médias. Tudo. Relacionamentos que pareciam mortos podem ser ressuscitados. Sonhos que pareciam enterrados podem florescer novamente. Situações financeiras que pareciam sem saída podem ser completamente revertidas. Saúde que parecia comprometida pode ser restaurada. Propósito que parecia perdido pode ser reencontrado com uma clareza que você nunca teve antes. Porque dentro desses 45 minutos, eu libero uma unção de transformação que não existe em outros momentos. É como se, durante esse período, as portas do céu ficassem abertas de uma forma diferenciada sobre a sua vida e tudo que você precisava para avançar fosse derramado com mais abundância, mais clareza, mais força. Os anjos que trabalham no seu favor recebem ordens de trabalho dobrado. As circunstâncias que estavam travadas começam a se mover. As pessoas que precisavam aparecer na sua vida começam a aparecer. As respostas que você buscava chegam de formas que você não esperava. Mas, meu filho, minha filha, tem uma condição para tudo isso. Tem uma chave que abre a porta desses 45 minutos completamente. E essa chave não é perfeição. Não é que você precisa ter vivido uma vida impecável para merecer essa janela. Pelo contrário, na maioria das vezes, são exatamente as pessoas mais quebradas, mais cansadas, mais cheias de cicatrizes que eu escolho para essas janelas especiais de graça. A chave é a disposição, é a abertura do coração. É você dizendo de uma forma sincera e simples: eu estou aqui, Deus, eu ouço. Eu abro mão do controle, eu confio. Essa disposição, por menor que pareça, por mais fraca que seja a sua voz quando você a pronuncia, ativa algo no reino espiritual que move montanhas. Porque quando um filho meu, quebrado e cansado, levanta os olhos para mim e diz: eu confio, isso ressoa em toda a eternidade. Isso é fé. E a fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, move o que precisa ser movido na sua vida.
Agora, eu quero te perguntar algo com toda a honestidade e amor do meu coração. O que você tem feito com as janelas de graça que eu abri na sua vida até hoje? Eu sei que essa pergunta pode doer. Pode trazer à tona memórias de momentos em que você sentiu o meu chamado e não respondeu, de oportunidades que apareceram e você deixou passar, de sinais que você viu, mas escolheu ignorar por comodidade, por medo, por não acreditar que era real. Não estou fazendo essa pergunta para te envergonhar. Estou fazendo porque é importante que você olhe para esse padrão, se ele existe na sua vida, para que você possa quebrar com ele hoje. Porque hoje é diferente. Hoje a janela não está apenas se abrindo, ela está escancarada. Ela está tão aberta quanto nunca esteve. E o tempo que ela vai ficar assim é mais curto do que parece. Esses 45 minutos metafóricos que eu decreto sobre a sua vida agora representam um período de graça que está ativo, urgente e disponível para você nesse exato momento. Mas períodos de graça têm começo e têm fim, e eu precisava te avisar, com amor e com urgência, que esse está chegando perto do fim se você continuar ignorando. O que mudaria na sua vida se você usasse esses 45 minutos? Se você decidisse, hoje, agora, ser a versão de si mesmo que eu sempre enxerguei em você? Se você soltasse o peso que tem carregado por tanto tempo e deixasse minha força tomar o lugar da sua fraqueza, eu vou te dizer o que mudaria. Tudo, absolutamente tudo. Porque quando um ser humano se alinha com o propósito para o qual foi criado, quando um filho meu para de correr na direção errada e se vira para mim, as engrenagens do universo se reajustam, as circunstâncias se dobram, os obstáculos se transformam em trampolins, e o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Esses 45 minutos são a sua virada, não amanhã. Não quando você estiver mais preparado, mais organizado, mais merecedor. Agora, nesse exato momento em que você está ouvindo essas palavras e sentindo o seu coração apertado de uma forma que você sabe que não é coincidência. Agora é a hora. Agora é o momento. Os 45 minutos já começaram e a pergunta que fica é: o que você vai fazer com eles? Escreva nos comentários. Meus 45 minutos começaram agora. Meu querido filho, minha querida filha, existe uma realidade espiritual que a maioria das pessoas só entende quando é tarde demais, quando já olha para trás e vê claramente o que poderia ter sido e não foi. E essa realidade é a seguinte: nem toda porta fica aberta para sempre, nem toda oportunidade tem prazo ilimitado. Nem todo chamado espera indefinidamente por uma resposta. E eu vim te avisar hoje, com toda a urgência do meu amor, que existem portas na sua vida que estão em processo de fechamento agora mesmo. Não porque eu as fechei com raiva, não porque você não merece passar por elas, mas porque o tempo designado para aquela porta estava chegando ao fim e você ainda não tinha entrado. Deixa eu ser específico, porque eu sei que você precisa de concretude, não de generalidades. Você tem um relacionamento na sua vida, seja ele romântico, familiar ou de amizade, que tem dado sinais de que precisa de atenção urgente. Talvez seja o seu casamento, que tem vivido mais na superfície do que na profundidade, mais em coexistência do que em conexão real. Talvez seja um filho ou uma filha que você tem visto se afastar aos poucos e você não sabe bem como chegar mais perto. Talvez seja um amigo que você sabe que está passando por um momento muito difícil e você tem adiado ligar, adiado visitar, adiado dizer as palavras que sabe que precisam ser ditas. Essa porta de restauração, de reconexão, de amor em ação, essa porta está se fechando. E quando ela fechar, vai ser muito mais difícil reabri-la do lado de fora. Você tem um sonho. Eu sei que você tem. Eu coloquei esse sonho dentro de você antes mesmo de você nascer. Gravei ele na sua alma como uma marca de identidade,
como um compasso que sempre aponta para o norte do seu propósito. Talvez seja um negócio que você sempre quis começar. Talvez seja um projeto criativo que fica na gaveta há anos. Talvez seja uma mudança de carreira que faz sentido para o seu coração, mas que parece arriscada demais para a sua cabeça. Talvez seja uma missão de cuidar de pessoas, de servir, de fazer diferença em uma área específica onde você sabe que tem um dom especial. Essa porta do sonho, a porta da realização do propósito que eu te dei, ela está se fechando não por falta de possibilidade, mas por excesso de adiamento. Cada dia que passa, sem que você dê um passo em direção a esse sonho, é um dia em que a porta se fecha um pouco mais. Você tem uma oportunidade financeira, uma janela de provisão que eu abri especificamente para a sua situação atual. Pode ser uma mudança de emprego que surgiu, mas que parece arriscada demais. Pode ser um aprendizado, uma habilidade nova que, se você desenvolvesse, mudaria completamente a sua realidade econômica. Pode ser uma decisão de organização, de planejamento, de dar um basta em padrões de comportamento financeiro que você sabe que não estão te ajudando. Essa porta da transformação financeira está aberta, mas ela não vai ficar aberta para sempre, e as circunstâncias que hoje tornam essa mudança possível podem não estar presentes amanhã. Existe também a porta da saúde. E eu preciso falar sobre isso com você de uma forma muito direta, com todo o amor e toda a seriedade que essa questão merece. O seu corpo é o templo onde eu moro. É o instrumento através do qual você cumpre o propósito que eu te dei. E eu sei que você tem recebido sinais do seu corpo, sinais de que algo precisa mudar, de que o ritmo que você tem mantido, o estresse que você tem acumulado, os cuidados que você tem negligenciado, estão cobrando um preço. Talvez seja uma consulta médica que você tem adiado. Talvez seja um hábito que você precisa largar. Talvez seja simplesmente mais descanso, mais água, mais cuidado com o que você come. A porta da saúde se fecha silenciosamente e quando ela fecha, as consequências afetam tudo mais na sua vida. E depois de todas essas portas, existe a mais importante de todas, a porta do seu coração para mim. Essa é a porta que, quando se fecha, fecha todas as outras junto. Quando um ser humano endurece o coração para mim, quando a amargura, a decepção, a sensação de que eu abandonei começa a criar uma parede entre a nossa relação, tudo na vida dessa pessoa começa a murchar. Não como castigo, mas como consequência natural de se desligar da fonte de tudo o que faz a vida florescer. E eu percebo, com um amor que dói, que essa porta no seu coração tem estado mais fechada do que aberta nos últimos tempos. Que você tem chegado até mim com menos frequência, com menos intensidade, com menos intimidade. Que a vida foi te empurrando para longe e você foi, pouco a pouco, sem perceber, construindo uma distância que hoje pesa no seu peito como um vazio que nenhuma outra coisa consegue preencher. Meu filho, minha filha, eu vim hoje especialmente para essa porta. Vim bater nela de novo, com mais força do que nunca, porque eu não aceito que essa distância continue. Porque eu te criei para a intimidade comigo, não para a religiosidade fria, não para o cumprimento de rituais sem coração, mas para uma relação real, viva, cotidiana, onde você me fala e eu te respondo, onde você sente a minha presença como se eu estivesse sentado ao seu lado, onde os meus planos para a sua vida deixam de ser teoria e se tornam experiência concreta. Agora, sobre essas portas que estão se fechando, eu preciso te dizer algo que vai contra tudo o que o medo te diz. Abrir uma porta fechando não requer perfeição. Não requer que você tenha tudo resolvido antes de tentar. Não requer que você esteja sem dúvidas, sem medos, sem fraquezas.
Abrir uma porta requer apenas um passo, um único passo na direção certa, uma decisão, por menor que pareça, de se mover em direção à vida que eu planejei para você, em vez de continuar parado no mesmo lugar por medo do que pode dar errado. Qual porta você vai abrir hoje? Qual é o passo, por menor que seja, que você vai dar agora? Porque enquanto você está ouvindo essas palavras, o tempo dos 45 minutos está correndo, e cada minuto que passa é um minuto que poderia ser de avanço ou de paralisia. Você escolhe, mas saiba que eu estou aqui, com a minha mão estendida, pronto para te segurar enquanto você dá esse passo. Você não vai cair, eu prometo. Escreva nos comentários: eu entro pelas portas que Deus abriu para mim. Meu amado filho, minha amada filha, agora eu preciso falar sobre algo que me parte o coração toda vez que eu olho para a sua vida. Algo que eu vejo todos os dias, que eu sinto com uma dor de pai, de mãe, de criador, que ama a sua criação com um amor que não tem fundo nem teto. Eu te vejo carregando um peso que não é seu, um peso que nunca foi seu, um peso que eu nunca pedi para você carregar, que nunca esteve no meu plano para a sua vida, mas que você foi acumulando ao longo dos anos, como se fosse parte de quem você é, como se fosse normal, como se existir significasse obrigatoriamente estar pesado assim. Deixa eu te mostrar os pesos que eu estou vendo você carregar. O primeiro, e talvez o mais pesado de todos, é a culpa. Você carrega a culpa de coisas que você fez e que te envergonham. Carrega a culpa de escolhas que machucaram pessoas que você ama. Carrega a culpa de momentos em que você falhou como filho, como pai, como mãe, como cônjuge, como amigo. Carrega a culpa até de coisas que não foram sua culpa, de traumas que te foram impostos quando você não tinha nem a maturidade nem o poder de se defender. E essa culpa, em vez de te motivar a crescer, te paralisa. Em vez de te levar para a mudança, te prende no passado. Em vez de ser o combustível do arrependimento que leva à transformação, se tornou uma corrente que você carrega como se merecesse. Meu filho, minha filha, eu preciso te dizer algo sobre culpa que vai mudar tudo se você deixar entrar. Eu já paguei, eu já cuidei disso. Cada erro que você cometeu, cada escolha equivocada, cada momento de fraqueza, cada pecado que você tem carregado como um fardo secreto no fundo do coração, eu já tratei disso. A conta já foi paga, o preço já foi quitado. E quando você continua carregando uma culpa que já foi perdoada, você está, sem perceber, dizendo que o meu perdão não é suficiente, que o sacrifício que eu fiz não foi grande o suficiente para cobrir o seu erro específico. E isso, filho, não é verdade. Nunca foi verdade. O segundo peso é a mágoa. Você carrega mágoa de pessoas que te feriram profundamente. Pode ser um pai ou uma mãe que não te deram o que você precisava quando criança, que deixaram marcas que você ainda sente quando toca nelas. Pode ser um cônjuge que te traiu, que quebrou uma confiança que você deu de coração aberto. Pode ser um amigo que te decepcionou quando você mais precisava. Pode ser uma situação de injustiça, algo que te foi tirado, uma oportunidade que foi sabotada, um direito que foi negado. Essa mágoa virou raiz. E raiz de mágoa produz frutos amargos em todas as áreas da sua vida, mesmo nas áreas que você pensa que estão separadas daquela dor original. O terceiro peso é o medo. E o medo dos pesos que eu vejo você carregar é talvez o mais paralisante. Medo de fracassar de novo depois que você já fracassou tanto. Medo de ser abandonado depois de já ter sido abandonado. Medo de confiar depois que a sua confiança já foi quebrada. Medo de sonhar depois que os seus sonhos já foram destruídos. Medo de amar depois que o amor já te custou tanto. Esse medo, que nasceu de experiências reais e dolorosas, foi se solidificando dentro de você e se transformou em uma armadura. Uma armadura que deveria te proteger, mas que, na verdade,
te aprisiona, que te mantém seguro do sofrimento, mas também te mantém distante da plenitude, da conexão, da vida em abundância que eu planejei para você. O quarto peso é a comparação. Você carrega o peso de se medir constantemente com outras pessoas, com o progresso do vizinho, do colega de trabalho, do conhecido que você vê nas redes sociais, vivendo a vida que parece perfeita por fora. E essa comparação te faz sentir que você está atrasado, que você deveria estar em um lugar diferente do que está, que a sua história está errada de alguma forma, porque não parece com as histórias que você vê sendo celebradas ao seu redor. Mas filho, minha filha, eu preciso te dizer, eu não faço histórias em série, eu faço obras únicas. A sua história tem um ritmo que é exclusivamente seu, determinado por variáveis que nenhum ser humano pode ver ou avaliar de fora. E o fato de que a sua história não parece com a história de ninguém mais não é um defeito, é a evidência de que ela é original. Agora, o que eu quero que você faça com esses pesos? Eu não quero que você tente ser mais forte para carregá-los. Não quero que você desenvolva mais resistência para aguentá-los por mais tempo. Eu quero que você os deposite aqui, agora, diante de mim. Porque eu disse, e não me arrependo de ter dito, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso não é uma promessa condicional. Não é, venha se você tiver resolvido alguns dos seus problemas primeiro. É um convite incondicional para exatamente quem você é hoje, com tudo o que você carrega, com todos os seus pesos, com toda a sua bagunça. Soltar esses pesos não é fraqueza. É o ato de coragem mais radical que existe, porque exige que você admita que não é suficientemente forte para carregar tudo sozinho. Exige que você confie em alguém além de si mesmo. Exige que você abra a mão daquilo que você tem apertado com tanta força, com tanto medo de que se soltar vai desmoronar, quando na verdade é exatamente o contrário. Quando você solta, quando você entrega, quando você se permite ser aliviado por mim, é que tudo começa a se encaixar. É que você começa a andar em uma leveza que você pensou que era impossível sentir de novo. Você merece ser leve. Você foi criado para ser leve. A vida pesada que você tem vivido não é a vida que eu destino para os meus filhos. É uma distorção. É o resultado de acúmulos que não eram para durar tanto tempo. E hoje, nesse exato momento, eu estou te dizendo, você pode soltar. Você pode deixar ir. Você pode, pela primeira vez em muito tempo, respirar fundo e sentir o ar entrar sem aquele aperto no peito. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha consciente. Uma escolha que talvez precise ser feita hoje, agora, enquanto o seu coração ainda está aberto por essas palavras. A escolha de dizer, Deus, eu não aguento mais carregar isso. Eu solto, eu entrego, eu confio que Tu és grande o suficiente para cuidar de tudo o que eu estou soltando agora. E quando você fizer isso, algo vai mudar. Não necessariamente de forma imediata e dramática, mas algo vai mudar, uma leveza vai começar a se instalar, uma clareza vai começar a emergir. Uma energia que estava sendo consumida por esses pesos vai ser liberada para ser usada no que realmente importa. Escreva nos comentários, eu solto todos os meus pesos nas mãos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que eu faço constantemente na vida de cada um dos meus filhos que muitos raramente reconhecem no momento em que acontece. Eu uso pessoas comuns, imperfeitas, às vezes até pessoas que você não esperaria como mensageiros, como instrumentos do meu amor, da minha orientação, dos meus avisos para você. E quando eu digo que tenho tentado te avisar, uma parte muito significativa desses avisos veio embalada em forma humana, chegou com a voz de alguém que você conhece, com as palavras de alguém que cruzou o seu caminho, com um gesto de alguém que talvez você nem tenha dado muita atenção na hora.
Pensa em alguém que em determinado momento da sua vida disse algo que ficou com você. Não necessariamente algo grandioso ou profético. Às vezes foi algo simples, uma observação que parecia casual, uma pergunta que parecia inocente, mas que te fez parar e pensar por dias. Uma frase que saiu da boca de uma pessoa que talvez nem soubesse o peso do que estava dizendo. Você se lembra de alguém assim? Alguém que disse uma coisa certa na hora certa, mesmo sem saber exatamente o que você estava atravessando? Isso era eu. Eu usei aquela pessoa como um canal, como um instrumento da minha voz, chegando até você de uma forma que você pudesse receber, de uma forma que não te assustasse, de uma forma humana e acessível. Mas deixa eu ir além das palavras de conforto. Porque eu também enviei avisos através de pessoas. Avisos que eram difíceis de ouvir. Críticas que vinham de alguém que te amava e que você na época recebeu como ataque pessoal, como falta de apoio, como incompreensão. E talvez você tenha se afastado dessa pessoa por causa disso. Talvez você tenha criado uma distância emocional com alguém que estava, na verdade, tentando te proteger de algo que eles podiam ver e que você, de dentro, não conseguia enxergar. Eu sei que crítica dói. Eu sei que quando alguém aponta um erro ou uma direção errada na sua vida, a primeira reação natural é se defender, é fechar a guarda, é interpretar aquilo como ataque. Mas nem toda crítica é ataque. Às vezes, a crítica mais difícil de receber é exatamente o aviso mais importante que você precisava ouvir. Existe também outro tipo de mensageiro que eu uso com frequência: o exemplo. Eu coloco pessoas na sua vida que vivem de uma forma que é um espelho do que é possível para você. Pessoas que passaram por situações parecidas com as suas e saíram do outro lado com a fé intacta, com a paz que você tanto deseja, com uma clareza de propósito que te inspira, mesmo quando você não consegue nomear porquê. Essas pessoas não estão na sua vida por acidente. Eu as coloquei lá como faróis, como prova viva de que o que parece impossível na sua situação tem saída. Como evidência de que a restauração que você precisa não é um sonho distante, mas uma realidade que outros já alcançaram e que está disponível também para você. Mas tem um tipo de mensageiro que eu uso que é especialmente poderoso e especialmente ignorado: o mensageiro indesejado, o adversário, a situação difícil encarnada em forma de pessoa. O colega de trabalho que te irrita profundamente. O familiar que te faz perder a paciência de um jeito que ninguém mais consegue. O vizinho complicado, o cliente difícil, o desafeto que parece ter sido designado especialmente para testar os seus limites. Eu sei que você não vai gostar de ouvir isso, mas eu preciso ser honesto. Eu uso até essas pessoas como instrumentos de formação. Não para te fazer sofrer, mas para revelar o que ainda precisa ser trabalhado dentro de você, para mostrar onde a paciência ainda não amadureceu, onde o perdão ainda não foi completo, onde o amor ainda é condicional, onde a insegurança ainda dita reações que você não controla. Essas pessoas difíceis são espelhos, e o que você vê no espelho é sempre sobre você, não sobre elas. Agora, eu quero que você pense em uma pessoa específica que está na sua vida hoje, ou que passou por ela recentemente, cujas palavras ou ações te marcaram de uma forma que você ainda carrega. Pode ser alguém que te disse algo que você ainda não conseguiu processar completamente. Pode ser alguém cuja partida deixou um vazio que você não esperava. Pode ser alguém que apareceu de repente e trouxe uma mensagem que mudou sua perspectiva sobre alguma coisa importante. Eu quero que você considere a possibilidade de que essa pessoa, seja lá quem for, foi enviada por mim. Que as palavras dela, as ações dela, a presença ou a ausência dela na sua vida tem um significado que vai além do humano, além do acidente, além da coincidência.
Porque quando você começa a ver as pessoas ao seu redor com esses olhos, com os olhos de quem sabe que eu trabalho através de instrumentos humanos, a sua relação com o mundo inteiro muda. Você começa a prestar mais atenção, começa a ouvir com mais profundidade, começa a receber críticas com mais abertura, começa a reconhecer os faróis que eu coloquei no seu caminho. Começa a extrair o ouro dos relacionamentos difíceis, em vez de apenas tentar sobreviver a eles. E começa a perceber que você nunca esteve sozinho. Que em cada fase, em cada crise, em cada momento de dúvida, eu providenciei um ser humano para estar do seu lado, para trazer a palavra certa, para ser a mão que eu estendia para você de uma forma que você pudesse tocar. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar a sua relação com o dinheiro. Não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado. Então vai lá e garante o seu antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso te dizer algo agora que vai contra tudo o que a lógica humana, o cansaço acumulado e a voz do desânimo têm te dito. Algo que é verdade absoluta, independentemente de como a sua situação parece hoje. Independentemente de quantas vezes você tentou e não conseguiu, independentemente de há quanto tempo você está esperando por uma mudança que parece nunca chegar. A virada está mais perto do que você pensa, a sua virada. A virada específica para a sua vida, para a sua situação, para os seus sonhos, para os seus relacionamentos, para as suas finanças. Está mais perto do que parece, está mais perto do que a sua mente cansada consegue calcular. Eu quero te contar algo sobre como as viradas funcionam no meu reino, porque isso é fundamental para você entender por que o desânimo é uma das maiores armadilhas que existe. Uma virada, na maioria das vezes, não vem anunciada, não chega com fanfarra, não aparece no horizonte com antecedência suficiente para você se preparar emocionalmente. Uma virada, geralmente, acontece logo depois do ponto mais difícil. Logo depois do momento em que você estava mais perto de desistir. Logo depois da noite mais escura. Logo depois da dúvida mais profunda. É como se o universo testasse até o último momento se você realmente acredita, se você vai continuar de pé, mesmo quando tudo diz que não adianta. E então, quando você escolhe ficar, quando você escolhe continuar, a virada acontece. Você já viveu isso antes? Já passou por um período de total desespero, em que tudo parecia perdido, e então, quase sem aviso, as coisas começaram a se mover? Uma ligação que mudou tudo, um encontro inesperado, uma ideia que veio do nada, uma oportunidade que apareceu quando você menos esperava. Você olhou para aquilo e talvez tenha chamado de coincidência, de sorte, de acaso, mas não era. Era a sua virada chegando exatamente no momento em que precisava chegar. Era eu movendo as peças do tabuleiro da sua vida de uma forma que você só consegue ver depois, quando olha para trás e conecta os pontos. A sua situação atual, por mais difícil que pareça, tem a digital de uma virada sobre ela. Eu não diria isso se não fosse verdade. Eu não abriria sua boca para falar essas palavras. Não moveria o seu coração para ouvir essa mensagem hoje, se não fosse porque há algo que está prestes a se mover na sua vida. Há uma porta que está prestes a se abrir. Há uma resposta que está prestes a chegar. Há uma mudança que está sendo preparada nos bastidores, fora da sua visão, além do que os seus olhos podem enxergar, mas real, concreta, iminente.
Mas aqui está o que eu preciso que você entenda com toda a clareza. A virada não acontece para você passivamente. Ela não vai bater na sua porta enquanto você fica deitado esperando. A virada é uma parceria. É você fazendo a sua parte, por menor que ela pareça, e eu fazendo a minha parte, que é infinitamente maior. É você plantando, mesmo quando o solo parece seco, e eu fazendo chover no tempo certo. É você colocando um pé na frente do outro, mesmo quando não consegue ver o chão, e eu iluminando o caminho um passo de cada vez. O que é a sua parte agora? É continuar. É não desistir. É acordar amanhã cedo e fazer o que precisa ser feito, mesmo que com um cansaço que pesa no corpo e na alma. É orar, mesmo que a sua oração seja só: Deus, eu não tenho mais palavras, mas estou aqui. É confiar, mesmo que a sua confiança seja uma chama fraca e vacilante em um vento forte. É agir, mesmo que a sua ação seja pequena e imperfeita, porque a sua parte nunca precisou ser grandiosa. Precisou ser real, precisou ser honesta, precisou ser persistente. Eu tenho visto a sua persistência. Eu tenho visto você continuar quando todo mundo ao redor teria desistido. Eu tenho visto as suas noites difíceis, as suas manhãs pesadas, os seus momentos de quase desistência. E eu te digo, isso não foi em vão. Nada do que você passou foi desperdiçado. Cada lágrima alimentou uma raiz. Cada dificuldade construiu uma força. Cada momento de espera amadureceu algo em você que não poderia ter amadurecido de outra forma. E agora que esse amadurecimento chegou a um ponto específico que eu conhecia desde o princípio, a virada pode acontecer, porque você está pronto. Talvez você não se sinta pronto, mas você está. A virada que vem para a sua vida não vai apenas resolver a situação atual, vai te posicionar de uma forma completamente nova. Vai abrir portas que você nem sabia que existiam. Vai te conectar com pessoas que vão ajudar a construir o próximo capítulo da sua história. Vai revelar dons e capacidades em você que estavam dormentes, esperando exatamente esse momento para emergir. Vai transformar não apenas a sua situação externa, mas a sua forma de ver a si mesmo, de se relacionar com o mundo, de entender o seu valor e o seu propósito. Então, quando o desânimo bater, e vai bater porque o inimigo não vai aceitar passivamente que você avance, eu quero que você se lembre dessas palavras. Quero que você diga para si mesmo: a minha virada está mais perto do que eu penso. Deus está trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. O que parece o fim é, na verdade, o início de algo novo. E então, ao invés de se render ao desânimo, você vai se levantar mais uma vez. E essa levantada pode ser exatamente a última que você precisa dar antes de tudo mudar. Escreva nos comentários: minha virada está chegando, eu creio. Meu querido filho, minha querida filha, até agora eu trouxe palavras de conforto, de esperança, de revelação do meu amor por você. E vou continuar trazendo, porque o meu amor é a fundação de tudo o que eu digo. Mas agora eu preciso falar de algo que o amor verdadeiro não pode evitar falar: as consequências. Não as consequências como punição, mas as consequências naturais, inevitáveis, que acontecem quando um ser humano continua fechando os olhos para os avisos que estão sendo dados, continua ignorando os sinais, continua adiando as mudanças que precisam ser feitas. Porque ignorar não é neutro. Ignorar é uma escolha. E toda escolha tem consequências. A primeira consequência de continuar ignorando é o endurecimento progressivo do coração. Eu quero que você entenda como isso funciona, porque é um processo lento, quase imperceptível, e é justamente por isso que é tão perigoso. Quando você ignora uma voz, seja ela minha ou de alguém que te ama, da sua própria consciência, do seu instinto mais profundo, algo acontece naquele músculo espiritual que é o coração. Ele se torna um pouco mais resistente à próxima chamada.
E quando você ignora de novo, ele endurece mais um pouco. E de novo, e mais um pouco. Até que chega um ponto em que a pessoa que ignorou tantas vezes já não sente mais aquela inquietação que antes a movia, já não ouve mais aquela voz suave que tentava guiá-la, já não reconhece mais os sinais ao redor. Não porque eu parei de falar, mas porque o coração se tornou incapaz de ouvir. E quando o coração endurece assim, algo muito sério acontece com a tomada de decisões. A pessoa começa a fazer escolhas cada vez mais baseadas apenas no que os olhos veem, no que o medo dita, no que o ambiente ao redor normaliza. As decisões ficam mais curtas, mais imediatistas, mais desconectadas do propósito maior. Os relacionamentos ficam mais superficiais, porque um coração endurecido não consegue mais se dar ao risco da vulnerabilidade real. A vida começa a encolher. Não de forma dramática e repentina, mas como um balão que vai perdendo ar lentamente, todos os dias um pouquinho, até que um dia você olha e pensa: quando foi que minha vida ficou tão pequena? A segunda consequência é a perda de oportunidades que não se repetem. Eu abro janelas. Eu crio momentos específicos de graça, de encontro, de posicionamento. Mas quando esses momentos são ignorados repetidamente, as janelas se fecham. E certas janelas, meu filho, minha filha, não se reabrem. Certas conexões que eu preparei para a sua vida, quando não acontecem no tempo certo, se desfazem. Certos sonhos que tinham um solo perfeitamente preparado para florescer, quando não são semeados no tempo certo, o solo muda, as condições mudam. Isso não significa que a sua vida acaba. Significa que ela toma um caminho diferente, um caminho que pode ser muito mais longo, muito mais difícil, muito mais sofrido do que seria necessário se você tivesse entrado pela porta quando ela estava aberta. A terceira consequência é o acúmulo de arrependimento. E o arrependimento é um dos pesos mais difíceis de carregar porque ele não tem solução no passado. Você não pode voltar e desfazer o que foi feito ou fazer o que foi deixado de fazer. O arrependimento fica, e ele tem uma forma cruel de aparecer nos momentos mais inesperados. Na madrugada, quando você não consegue dormir, no meio de uma conversa banal, quando você vê alguém vivendo algo que poderia ter sido seu, e ele sussurra: "E se? E se você tivesse dito sim? E se você tivesse aproveitado aquela oportunidade? E se você tivesse ouvido aquele aviso?" Esse "e se" tem um peso que eu não quero que você carregue. E é por isso que eu estou aqui hoje com urgência dizendo: não adicione mais "e se" à sua lista. A quarta consequência, e talvez a que mais me dói ver, é o impacto nas pessoas ao seu redor. Você não é uma ilha. Cada decisão que você toma, cada mudança que você adia, cada propósito que você ignora, afeta as pessoas que estão conectadas a você, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus amigos. Existem pessoas que dependem da versão completa de você, pessoas que precisam dos seus dons funcionando, do seu propósito cumprido, da sua paz restaurada, não apenas para a sua própria vida, mas para as delas. Quando você ignora o chamado que eu faço sobre a sua vida, você não está apenas adiando a sua própria transformação, está adiando a bênção que flui através de você para todos esses ao redor. Mas, meu amado filho, minha amada filha, mesmo depois de tudo isso, eu preciso que você saiba que não é tarde demais. Enquanto você está ouvindo essas palavras, enquanto o seu coração ainda está respondendo a elas, com aquele aperto, com aquela emoção que você sente agora no peito, enquanto você ainda consegue ser movido por uma mensagem como essa, a janela ainda está aberta. O coração ainda não endureceu completamente. A oportunidade ainda existe. O propósito ainda está disponível.
E eu ainda estou aqui, chamando o seu nome, esperando pela sua resposta. A questão não é se você merece uma segunda, terceira ou 10ª chance. A questão nunca foi essa. A questão é se você vai usar a chance que tem agora. Se você vai olhar para tudo o que foi dito hoje e escolher diferente. Se você vai deixar que o amor que está sendo derramado sobre você nessa mensagem produza uma ação, uma decisão, uma mudança de direção que vai fazer toda a diferença. Escreva nos comentários: eu não vou mais ignorar a voz de Deus. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos a um ponto desta mensagem que é o mais concreto de todos, o mais prático, o mais imediato. Porque de nada adianta tudo o que você ouviu até aqui. Toda a profundidade, toda a emoção, todo o amor que foi derramado nessas palavras. Se tudo isso ficar apenas no campo da experiência emocional, sem produzir nenhuma ação. E eu preciso ser claro com você sobre isso, porque eu conheço o padrão humano muito bem. Eu sei que é possível se emocionar profundamente com uma mensagem, sentir aquele arrepio de reconhecimento, derramar algumas lágrimas, e então fechar o vídeo, continuar a vida exatamente como estava e deixar tudo isso se dissipar como névoa ao sol. Eu não vim para te dar uma experiência emocional passageira. Eu vim para produzir transformação real. E transformação real começa com uma ação. Uma ação concreta, específica, que você pode tomar hoje, agora, enquanto o coração ainda está aberto. Enquanto a impressão dessas palavras ainda está fresca, enquanto a disposição de mudar ainda está ativa. Então, eu quero te perguntar de forma muito direta: o que é uma ação que você sabe que precisa tomar e que você tem adiado? Não estou pedindo para você resolver tudo de uma vez. Não estou pedindo para você fazer uma mudança gigantesca e impossível hoje. Estou pedindo uma coisa, uma ação. A menor ação possível que seja um passo na direção certa. Pode ser uma ligação que você precisa fazer para aquela pessoa com quem você está em conflito e que precisa de um pedido de perdão ou de uma reconciliação. Para aquele filho ou filha que está esperando por você. Para aquele amigo que está passando por uma crise e que precisa saber que você está do lado. Pode ser essa ligação. Faz hoje. Pode ser uma oração real, não mecânica, não repetida de memória, mas uma conversa honesta comigo, onde você diz o que realmente sente, o que realmente precisa, o que realmente teme. Uma oração onde você para de fingir que está bem quando não está e se apresenta diante de mim do jeito que você realmente é, com todas as rachaduras e todos os medos expostos. Essa honestidade comigo é um ato de coragem enorme, e ela abre portas que anos de oração formal não abrem. Pode ser uma decisão que você tem postergado. Você sabe qual é. Provavelmente já apareceu na sua cabeça enquanto você ouvia esse vídeo. Aquela decisão que você sabe que precisa tomar, mas que tem medo de tomar. Aquele sim ou aquele não que tem ficado preso entre o coração e a boca por medo das consequências. Toma essa decisão hoje. Não precisa ser perfeita, não precisa ser sem medo, precisa ser honesta e baseada no que você acredita que é certo, não no que é mais cômodo. Pode ser um pedido de ajuda, e esse talvez seja o mais difícil de todos para muitas pessoas. Pedir ajuda. Admitir que sozinho não está dando conta. Procurar um pastor, um conselheiro, um terapeuta, um amigo de confiança e dizer: eu estou precisando de ajuda. Essa humildade é uma das formas mais poderosas de ação que existe, porque ela quebra o isolamento que o orgulho cria. Porque ela abre a porta para que as pessoas que eu coloquei na sua vida possam de fato te ajudar, em vez de ficarem na periferia sem saber como entrar. E pode ser, simplesmente, a decisão de parar. De parar com um comportamento que você sabe que está te destruindo lentamente. Uma dependência que você tem alimentado no escondido. Um padrão de pensamento que é veneno para a sua alma.
Uma relação que é tóxica e que você continua mantendo por medo de ficar sozinho. Uma mentira que você conta para si mesmo sobre por que as coisas são do jeito que são. Parar com isso hoje, não amanhã, não na semana que vem. Hoje. O agir hoje é urgente não porque eu sou um Deus de prazos arbitrários, mas porque você é um ser humano com tendência a procrastinar a mudança. E eu conheço esse mecanismo. Eu sei que o impulso de mudança que você está sentindo agora, se não for ancorado em uma ação concreta hoje, vai diminuir de intensidade amanhã e mais ainda depois de amanhã, até que a vida cotidiana engolir tudo e você se encontrar, mais uma vez, exatamente onde estava antes de ouvir essa mensagem. E eu não quero isso para você. Então, deixa eu ser muito prático. Antes de fechar esse vídeo, você vai fazer uma coisa. Uma única coisa concreta, que é um passo em direção ao que eu estou chamando você a fazer. Decide qual é essa coisa agora. Anota. Fala para alguém que vai te cobrar. E faz. Não amanhã. Hoje. Porque os 45 minutos estão correndo. E o que você faz agora importa mais do que tudo o que você planeja fazer depois. Escreva nos comentários: hoje eu voto agir. Deus está comigo. Meu querido filho, minha querida filha, agora eu preciso te falar sobre algo que é o alicerce de tudo. A rocha sobre a qual toda essa mensagem está construída. A verdade fundamental que faz com que tudo o que eu disse até agora não seja apenas palavras bonitas, mas uma realidade sólida e inabalável. Eu preciso te falar sobre a minha promessa, a promessa que eu fiz sobre a sua vida. Não a promessa genérica que eu fiz para a humanidade em geral, mas a promessa específica, personalizada, com o seu nome gravado nela, que eu decretei sobre a sua vida antes mesmo de você existir, antes mesmo de seus pais se conhecerem, antes mesmo de o mundo ao qual você nasceu ter sido formado. Você sabia que eu faço promessas pessoais? Que além das promessas gerais das Escrituras, eu tenho uma conversa específica comigo mesmo sobre cada um dos meus filhos, que antes de você nascer, eu olhei para a totalidade da sua vida. Vi cada momento, cada escolha, cada fracasso, cada conquista, e mesmo assim, decretei sobre você um propósito extraordinário, que eu disse: este filho, esta filha, vai ser instrumento do meu amor no mundo de uma forma que ninguém mais pode fazer exatamente igual. Essa promessa não tem data de expiração. Ela não foi cancelada pelos seus erros. Não foi revogada pelas suas dúvidas. Não foi arquivada pela sua ausência. Ela está ativa, pulsante, esperando para se manifestar completamente na sua vida. Eu quero te contar algo sobre como as promessas que eu faço funcionam, porque isso é fundamental para que você entenda por que a esperança que eu estou depositando agora no seu coração não é ingenuidade. Quando eu prometo algo, essa promessa não depende das condições externas para se cumprir. Não depende do governo, da economia, do seu chefe, do seu cônjuge, da sua saúde, da sua situação financeira. Essas coisas todas são variáveis, são elementos do cenário. Mas a minha promessa é uma constante que age sobre todas essas variáveis, que as dobra, que as reorganiza, que cria caminhos onde não havia nenhum, que abre portas no meio de paredes sólidas. Pensa no quanto de coisas que pareciam impossíveis você já viu acontecer na vida. Não necessariamente na sua própria vida, mas em geral. Doenças que a medicina tinha declarado terminais e que foram curadas. Relacionamentos que pareciam completamente destruídos e que foram restaurados mais sólidos do que antes. Pessoas que estavam no fundo do poço financeiramente e que em poucos anos construíram algo extraordinário. Nenhuma dessas histórias violou a lógica do universo. Todas elas ativaram a lógica superior do meu reino, onde a impossibilidade humana encontra a possibilidade divina e se transforma em testemunho. Você também tem o seu testemunho sendo preparado.
Você também tem a sua história de reversão sendo escrita. Mas eu preciso te dizer algo sobre o timing das minhas promessas, porque isso é onde muita gente tropeça. As minhas promessas não têm o timing da sua impaciência. Elas têm o timing da perfeição. E o timing da perfeição às vezes parece absurdamente lento pela perspectiva humana. Parece que eu me esqueci. Parece que a promessa ficou guardada em uma gaveta e ninguém foi lá buscar. Mas o que está acontecendo nesses períodos de espera aparente não é inatividade da minha parte. É preparação. Estou preparando você para a promessa. Estou construindo em você as características, a maturidade, a capacidade, a profundidade de caráter que são necessárias para que, quando a promessa se manifestar, você possa sustentá-la, porque uma bênção que chega antes da preparação pode destruir em vez de construir. Pensa em um diamante. O diamante não nasce diamante, nasce como carbono comum, submetido a uma pressão extrema por um tempo extremamente longo. É a pressão e o tempo juntos que criam o valor extraordinário. As suas pressões, as suas dificuldades, os seus longos períodos de espera não são castigo, são o processo de formação do diamante que você está se tornando. E o diamante que está sendo formado em você tem um propósito específico no mundo que só você pode cumprir. A promessa que está sobre a sua vida inclui restauração de tudo o que foi roubado, destruído, perdido. A promessa inclui provisão, não apenas suficiente para sobreviver, mas abundante o suficiente para que você possa ser instrumento de bênção para outros. A promessa inclui relacionamentos restaurados e novos, laços que vão alimentar a sua alma de uma forma que você ainda não experimentou completamente. A promessa inclui saúde, vitalidade, a capacidade de viver cada dia com energia e propósito. A promessa inclui paz. Uma paz que não depende das circunstâncias externas, mas que emana de uma relação profunda comigo, que nada no mundo pode tirar. E essa promessa está ativa sobre você nesse exato momento. Você não precisa fazer mais nada para ativá-la além do que já disse durante essa mensagem. Abrir o coração, confiar, ouvir e agir. Essas 4 coisas. Coração aberto, confiança, disposição para ouvir e coragem para agir. É assim que a promessa que nunca foi cancelada começa a se manifestar de forma visível e tangível na sua vida. Não deixa o inimigo te convencer de que a promessa expirou. Não deixa o cansaço te dizer que não vale mais a pena esperar. Não deixa as circunstâncias presentes te fazerem concluir que o futuro vai ser exatamente igual ao passado. O futuro que eu tenho para você é radicalmente diferente do passado que você viveu. E a distância entre onde você está agora e onde você está indo é menor do que você imagina, especialmente se você decidir agir hoje, nesses 45 minutos que ainda restam. Escreva nos comentários: a promessa de Deus sobre minha vida está ativa. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao final desta jornada. E eu quero que você entenda que o fato de você ter chegado até aqui não é pequeno. Não é uma coisa banal ou corriqueira. Você passou por toda essa mensagem, ouviu cada palavra, deixou que cada capítulo tocasse em áreas do seu coração que talvez estivessem fechadas há muito tempo. E isso já é em si um ato de coragem, um ato de fé, um ato que diz mais sobre a condição do seu coração do que você talvez perceba. Eu quero revisitar o título desta mensagem com você agora, não como alarme, mas como celebração. Restam 45 minutos. Quando você ouviu isso pela primeira vez, pode ter sentido um frio no estômago, uma preocupação, talvez até um medo. Mas agora, depois de tudo o que foi dito, eu quero que você entenda o que esses 45 minutos realmente são. São um presente, são a expressão máxima do meu amor por você,
em uma forma de urgência, porque eu te amo demais para ser indiferente ao que acontece na sua vida, para ficar em silêncio enquanto você passa ao lado do melhor que eu tenho para você sem perceber. Esses 45 minutos são o período de graça intensificada que está sobre a sua vida agora. É o momento em que o véu entre o que você vive no dia a dia e o que é possível na dimensão do meu reino está mais fino. É quando os sinais estão mais claros, as oportunidades mais próximas, o meu amor mais palpável. E você não apenas ouviu sobre eles, você está dentro deles. Você está vivendo esses 45 minutos agora, enquanto ouve essas palavras, enquanto o seu coração processa tudo o que foi dito. Eu quero que você se lembre de cada capítulo desta mensagem, não como uma lista de informações, mas como um mapa. O silêncio que fala, esse é o primeiro passo do mapa. Aprender a ouvir além do barulho. Os 45 minutos, esse é o segundo passo. Entender que o tempo da transformação é agora, não um dia, não quando as condições forem perfeitas, agora. As portas se fechando. Esse é o terceiro passo. O senso de urgência que precisa estar vivo em você para que você entre pelas portas antes que elas fechem. Os pesos que você não precisa mais carregar, esse é o quarto passo. A libertação que precisa acontecer para que você possa avançar com leveza. Os avisos através das pessoas, esse é o quinto passo. A sensibilidade para reconhecer os meus mensageiros ao redor. A virada que está chegando, esse é o sexto passo. A esperança concreta que sustenta a perseverança. As consequências de ignorar, esse é o sétimo passo. A seriedade saudável que faz você agir e não apenas sentir. O chamado para agir hoje, esse é o oitavo passo. A ação concreta que ancora a transformação na realidade. E a promessa que nunca foi cancelada, esse é o nono passo. A certeza inabalável de que o que eu disse sobre a sua vida está ainda em vigor. E agora, o décimo passo, o mais importante de todos. A decisão de viver como alguém que acredita em tudo isso. Não apenas quando está emocionado ouvindo uma mensagem. Não apenas nas manhãs de domingo. Não apenas nos momentos de crise quando não tem mais nada a que se apegar. Mas todos os dias. Na segunda-feira cansativa. Na tarde de quarta, quando a pressão aumenta. Na sexta-feira, quando você está esgotado. Em cada momento ordinário da vida extraordinária que eu planejei para você. Porque a vida que eu tenho para você não é feita só de grandes revelações e momentos de êxtase espiritual. É feita de segundas-feiras fiéis, de orações breves, mas sinceras no carro a caminho do trabalho. De escolhas pequenas e consistentes que apontam na direção certa, de bondade exercida quando ninguém está olhando, de paciência mantida quando tudo conspira para você perder, de fé sustentada não pela emoção do momento, mas pela convicção do coração sobre quem eu sou e o quanto eu te amo. Você ainda está a tempo. Essa é a palavra final desta mensagem. Não importa o quanto você ignorou antes. Não importa há quanto tempo você está correndo na direção errada. Não importa quantas oportunidades passaram. O que importa é agora. O que importa é a escolha que você vai fazer depois que esse vídeo acabar. O que importa é o coração com que você vai levantar amanhã de manhã. E nesse coração, nesse exato momento, enquanto essas últimas palavras ecoam, eu estou aqui. Eu sempre estive. E eu vou continuar aqui, chamando o seu nome, até que você esteja completamente onde eu sempre planejei que você estivesse. Os 45 minutos começaram, e você ainda está a tempo. A questão final não é se você vai chegar lá, porque com o meu amor guiando cada passo seu, você vai. A questão é, vai ser hoje? Se você chegou até aqui, você sabe que não é fácil lidar com os desafios da vida. Mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro.
É um passo a passo para colocar a sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perde essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garante a sua. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao final desta mensagem, mas na verdade, o que estamos chegando é no começo. No começo de um novo capítulo da sua história. No começo de uma relação com o meu amor, que vai ser mais profunda, mais real, mais transformadora do que qualquer coisa que você já viveu. No começo de uma vida alinhada com o propósito que eu gravei em você antes do mundo existir. Tudo o que foi dito aqui hoje não veio por acidente. Cada palavra foi escolhida para o seu coração, especificamente. Cada capítulo foi uma mensagem de amor, embalada em urgência, porque você é precioso demais para ser deixado na mediocridade quando eu preparei algo tão grandioso para a sua vida. Cada chamada para a ação foi um convite genuíno para que você deixe de ser espectador da sua própria história e assuma o papel de protagonista que sempre foi seu. Os 45 minutos são seus. Use-os. Não desperdice essa janela de graça que está aberta sobre a sua vida agora. Não deixe que mais um dia passe com o mesmo peso, a mesma paralisia, a mesma distância de mim que tem te custado tanto. Dê um passo hoje, um passo honesto, corajoso, cheio de fé, na direção do que eu estou chamando você a ser. E lembra, a promessa não foi cancelada, o amor não diminuiu, a janela ainda está aberta, e eu, que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, estou aqui, de braços abertos, esperando por você. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. É a sua forma de dizer, eu recebi essa mensagem. Compartilhe no seu grupo de família no WhatsApp, porque alguém que você ama precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nenhuma mensagem que eu tenho preparado para você. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele também tem uma palavra especial para a sua vida. Escreva nos comentários: Deus, eu estou pronto. Pode me transformar.